Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária que acontece semanalmente, às terças-feiras, às 20 horas, que se intitula Em Algum Lugar do Jardim. Porque partimos do pressuposto que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, nesta semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago para vocês essas flores da literatura espírita, que são obras de Emmanuel, esse espírito cujo plano de tela eu coloquei essa linha Emmanuel hoje, com Emmanuel ali estampado. Né? O Emmanuel, grande e pré-claro orientador espiritual da mediunidade de Chico Xavier, foi o grande orientador espiritual do Chico durante toda a trajetória na Terra, um espírito maravilhoso que legou à humanidade a obra Paulo, Estevão, e também há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, romances históricos maravilhosos, né? Do cristianismo primitivo, Renúncia, mais vinculado à França. Mas, meus queridos amigos, então, eu trago hoje aqui a coleção que todos devem conhecer, né? O Emmanuel tem toda uma coleção de livros relativos ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, quem não conhece ainda, leia Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. São livros, Fonte Viva. Esses 4 livrinhos são livros maravilhosos. Né? Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva são livros de importância imensa para o entendimento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre tem um versículozinho do Evangelho e Emmanuel desenvolve com a sabedoria, porque Emmanuel está naquela classificação que os espíritos deram a Kardec, né? Um espírito de sabedoria. Sim, Senhor. Vejam bem, meus queridos amigos e irmãos, um espírito nobre ele tem a facilidade de falar muito em poucas palavras. Né? Tem um poder de síntese notável. E o Emmanuel é um purista da língua, exatamente por isso. Né? Frasezinhas curtas, mas de uma profundidade impressionante. Este querido Padre Manuel da Nóbrega, né? Aqui no Brasil, como eu falei, Renúncia, Padre Damiano, lá na França, e também o escravo Nestório, o senador romano Públio Lentulus, é um espírito experimentado nas pelejas reencarnatórias, né? E por isso, tamanha sabedoria. Então, hoje, em algum lugar do meu jardim, trago para vocês a coleção de ilações evangélicas de Emmanuel, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Quem não conhece ainda, passem a conhecer. Vocês vão compreender o Evangelho em espírito e em verdade. Bem, meus queridos irmãos, no segundo momento da nossa resenha, como sempre acontece, trazemos aqui o querido Silvio Mariano, lá do Jesus no Lar. Silvio é uma figura humana especial para o meu coração. Eu digo aqui, isso não é elogio, é uma constatação. Silvio é um memorialista do espiritismo, né? Um homem que se preocupou a vida toda a estudar profundamente, não só os livros, mas os documentos espíritas. Silvio também é um documentarista, né? Então, o Silvio pesquisa, busca, guarda. Eu mesmo já vi um acervo de Silvio notável, notável. Então, o querido Silvio Mariano vem aqui no Centro Espírita, que ele é o presidente. Silvio não faz palestra, eu vou lá sempre, todo mês. Silvio não dirige nem reunião. E um conteúdo desse não pode se perder. Né? Hoje, com essa profusão de lives, de palestras, né? O povo copia a palestra na internet e joga em data shows.
O Silvio não. O Silvio realmente ele vai para a essência, para a raiz do conhecimento. E para muitos tem sido uma revelação, até mesmo para a própria casa espírita, que ele faz parte. Né? Muita gente impressionada porque é aquilo que eu digo, não? O pássaro azul, aquela história de Maurice Maeterlinck, todos procurando o pássaro azul e ele estava ali, ao alcance de todos e ninguém jamais havia notado. Né? Então, é um prazer, é uma honra, é uma alegria estar aqui sempre com Silvio Mariano. E acostumem-se, né? Então não fiquem cansados, que eu vou sempre repetir toda semana estes adjetivos, que não é elogio, é uma constatação do que é Silvio Mariano mesmo. Né? Pessoal, então vamos lá com Silvio Mariano, querido Silvio Mariano, o que é que ele nos traz na noite de hoje, ok? Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos com Silvio Mariano. Silvio, meu amigo, boa noite. Qual é a novidade que você nos traz essa semana? Boa noite, Bruno. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem. Os comentários de hoje, dessa semana, é exatamente o livro Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier. É um trabalho feito por Antônio César Perry de Carvalho, que foi, inclusive, presidente da Federação Espírita Brasileira, uma pessoa que eu considero um excelente presidente dessa instituição, que deu uma projeção muito boa em relação à doutrina, com participação de televisão, a SEI, TVC e outras coisas mais. Então, nós sabemos que Emmanuel, para todos nós, que nós somos grandes admiradores, ele é um homem que veio numa missão, um espírito de escola, e que, na realidade, ele disse que era um mero pregador de cartaz, convidando para um banquete. Então, esse livro aqui, na realidade, Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico, não é só de César Perry. Tem uma participação aqui nesse livro da sua esposa, Dona Célia Maria Rei, e do seu filho, Flávio Rei, que são dois estudiosos e complementaram informações. Então, ele analisa aqui, vamos dizer assim, as obras, principalmente as obras básicas, as obras dos grandes romances de Emmanuel, que é aquela vinculação inicial do cristianismo primitivo. Então, nós temos Ave Cristo, há 2000 anos, Renúncia, Paulo Estevão. Então, são obras magníficas que nós não podemos deixar no esquecimento. Nós sabemos que, praticamente, os espíritos mais recentes têm deixado um pouco de lado, porque nós sabemos também que o próprio livro há um certo modismo, há um determinado tempo, por exemplo, que fica vinculado à parte, vamos dizer assim, reencarnação. Aí todo mundo começa a comprar reencarnação. Depois de ter momento que vem informações sobre quase morte. Aí o espírita, normalmente, começa a comprar esses livros. Mas são obras que nós não podemos deixar de lado, principalmente esse grande espírito admirado por todos nós, que chama-se Emmanuel. Então, nesse livro aqui, ele vai analisando a obra 2000 anos. Eu vi uma informação aqui que eu achei muito interessante, que ele também foi muito procurado. Teve uma época, Rochester, que era um romancista e dava muitas informações. Ele tem um livro, Herculano, de Rochester, que Emmanuel diz que ele faz uma referência que parece que foi próximo de Pompeia, daquela questão do Vesúvio que explodiu, do vulcão. Então, Emmanuel confirma que todos aqueles personagens do livro Herculano ele conhecia. Quer dizer, é uma referência. E, com isso, o que acontece? Há uma tendência natural
a gente já vê que aquelas informações que vêm de outros romances, os momentos históricos, já têm uma certa consistência. Então, isso aqui ele trata nesse livro. Aí vai detalhando sobre o livro, informações do livro Ave Cristo, coisas que normalmente não está, vamos dizer assim, não está no romance que foi escrito. São pesquisadores que vão fazendo, vão pegando dados e confirmando que aquilo que foi dado é real. Tem uma época aí que Emmanuel dizia que uma cidade lá, não sei se era Corinto, uma dessas cidades que tinha avenidas majestosas, na época, isso na época de 1940, só no ano 2000 é que os arqueólogos descobriram e mostraram que havia essa cidade e que a rua, naquela época, tinha mais de 10 metros ou 12 metros, tudo em mármore, quer dizer, mostrando que a informação era extremamente correta. E nós sabemos, alguns espíritos não gostam, quando dizem assim, vai fazer uma pesquisa sobre Emmanuel para saber se ele existiu, se não existiu. Tem, inclusive, aqui nesse livro, uma referência de uma pessoa que estudiosa, que fez sobre a família Lentulus, né, para saber se existiu ou não existiu. Então, isso é necessário, porque nós devemos, o Espiritismo não tem que temer, nem tem que ter medo de nada, tem que prosseguir. Silvio, meu amigo, você falando aí nas obras históricas e na pesquisa, na obra de Emmanuel, eu queria perguntar a você, Silvio, por que a gente está hoje na terça-feira, quinta-feira passada, exatamente, completou 80 anos da obra Paulo Estevão, Silvio. É uma obra excepcional, não é? Essa obra, vamos dizer assim, é o concurso. Chico dizia que era a obra que ele mais amou, exatamente é Paulo Estevão. Por quê? Porque ele viu ali os personagens da Bíblia, né, do Novo Testamento, os apóstolos, viu Paulo, e deve ter visto até Jesus, porque ele teve uma época, eu já comentei aqui em uma outra live, que tinha uma amiga dele que morava no Rio de Janeiro e que fazia o evangelho no lar. E Chico disse, olha, quem está indo lá no seu evangelho é Paulo. Aí ele disse que Paulo, lá não tem nenhum Paulo. Aí ele disse, não, o problema é o seguinte, não, Chico, não tem Paulo nenhum, não. Aí disse, é Paulo, o apóstolo. Aí ela disse, quem sou eu para ter a visita de uma personalidade dessa no meu evangelho? Aí ela comentou com o Chico, Chico, você, quando fez o livro Paulo Estevão, você perguntaram a você se você tinha visto Jesus, e você disse que não. Como é que pode, quer dizer, você com essa capacidade, esse amor, esse trabalho pela doutrina, você disse que não viu, como é que eu posso ter Paulo? Disse, não, mas ali foi uma questão de conveniência, dando a entender que o próprio Chico tinha visto a presença de Jesus. Então, o Paulo Estevão é uma obra, eu vi uma certa feita aqui, eu vi uma pessoa comentando que já tinha lido 20 ou 30 vezes, porque é um livro de ler e reler, porque cada vez que você volta, você vai encontrar mais detalhes, uma epístola, uma informação. Nós precisamos estudar a obra, mas você tem que estudar, pegando os detalhes, analisando, riscando, verificando, para chamar atenção. Então, é merecedor de todos nós agradecermos a Deus e a Jesus de Chico ser instrumento para trazer uma obra tão memorável como Paulo e Estevão, não é? Esses dois personagens. Ô Silvio, você trazendo hoje uma obra do César Perry de Carvalho, e Emmanuel inspirou tanto o César Perry, que ele é o criador no Brasil do NEP, não é, Silvio? O Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, né? Um trabalho desse só pode ser um trabalho inspirado. E César Perry ele é muito dedicado à parte do Evangelho. Ele já tem mais de 30 livros. E ele dedicou muitas epístolas a Paulo, a tudo isso. Então, ele foi induzido, na época do ano 2012,
a levar lá para a própria federação esse estudo de pesquisa do Evangelho, NEP, que inclusive fazia parte Haroldo Dutra Dias, que foi na época que ele estava lançando a tradução dele do Novo Testamento, Honório de Abreu, lá da União Espírita Mineira, de Simão Pedro, que é outro grande estudioso do Evangelho, de Wagner Gomes também. Quer dizer, é um trabalho que todos nós precisamos, porque nós estamos, principalmente nessa transição, a Terra nunca precisou tanto do Evangelho de Jesus. Eu me lembro que seu Alfredo, que foi o fundador do Núcleo Espírita Jesus no Lar, ele deu uma mensagem psicografada que ele disse que ele encontrou consolo quando ele estava aqui na Terra, porque ele foi um homem de posses e depois uma decadência. Ele disse que encontrou todo o consolo dele durante essa vida no Evangelho, porque dificilmente o humano aqui na Terra, na hora do sofrimento, praticamente se afasta. E ele, como era um homem culto, ele disse que encontrava o amparo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, inclusive, nós estamos estudando, terminamos praticamente ontem o primeiro volume, que o NEP depois continua, a Federação Brasileira apoiando, mas ela aumentou, criou um novo processo de estudos com publicações de livros, que é o estudo aprofundado do Evangelho Redivivo, que agora mesmo já lançou a parte inicial, que é o volume 1, orientando. O segundo é o Evangelho de Mateus, e está lançando agora, brevemente, já vi na página da Federação, está lançando o Evangelho de Marcos. São 7 volumes. Uma outra coisa também que eu vejo em relação ao Evangelho de César Perry foi que ele foi o grande estimulador a fazer aquela parte do Evangelho por Emmanuel, que hoje, inclusive, há uma dificuldade, achando que houve algumas alterações, mas isso vai se corrigindo, porque ninguém está aqui, eu acho que ninguém de boa fé vai querer alterar qualquer coisa assim. Não é? Não sou especialista, mas você entrevistou uma live aí, ele explicou que a federação não sabia como é a maneira que eles fazem para publicar um livro. É muito critério, né? Mas, normalmente, pode haver um deslize de alguma falha que quem só não erra quem não faz alguma coisa, não trabalha, né? Ô, Silvio, e essa ligação toda que você falou do César Perry, inspirado pelo Emmanuel, e você disse que Emmanuel conhecia essas personagens todas já. Ô, Silvio, houve um pintor que fez para o Chico Xavier a psicopictografia do Emmanuel, não é? Um quadro, foi isso? Esse quadro é um quadro, vamos dizer assim, hoje que nós temos, todas as instituições do Brasil têm normalmente esse retrato, e nos livros de Emmanuel. Então, esse livro foi feito, essa pintura, logicamente que havia um componente de ordem mediúnica, mas normalmente é que, hoje a gente vê falar pouco, mas antigamente tem aqueles especialistas em ser retratistas, você ia descrevendo o rosto, como se fosse uma montagem, que antigamente a própria polícia fazia até retrato falado. Então, o que acontecia? Fazer aquela composição, logicamente, a parte desse cidadão, ele era ligado à parte, vamos dizer, de uma montagem, de uma fotografia. Então, ele foi descrevendo, foi falando com o Chico dizendo como era Emmanuel, que veio com a roupa romana, e tinha Thaís, assim, os olhos, etc. Então, dessa descrição, ele foi montando, depois de 3 ou 4 dessas pinturas, ele ficou esse retrato que todos nós conhecemos. E esse retrato foi doado lá para o centro de Dona Célia, mas que até em Pedro Leopoldo, né, nem Uberaba. E acontece que, quando completou 100 anos de Chico, que foi comemorado, as comemorações dos 100 anos de Chico Xavier, ele visitando lá a Fazenda Modelo, onde Chico trabalhava, tombaram para ser patrimônio até imaterial
porque o Chico Xavier representava muito lá pelo Leopoldo, com as suas psicografias, todas as obras maiores de Chico foi feita na Fazenda Modelo. Então, a federação houve um acordo com a Universidade Federal para preservar. E, posteriormente, o César Perry foi visitar o centro de Chico, que participava lá, e tinha essa pintura, a original. Mas ele disse, olha, do jeito que está aqui, se a gente não cuidar, brevemente ela vai deteriorar-se com o tempo, o tipo de papel, umidade, tudo isso. Então, César Perry se comprometeu de levar esse retrato que foi feito, que foi doado a Chico Xavier, para São Paulo com a restauração. Posteriormente, devolveu para a Federação Brasileira. Quando ficou pronto, participou lá como se fosse uma exposição em Brasília, não só esse retrato, como outros retratos. E depois, conforme o acordo que ele fez com Célia, ele devolveu à instituição original tal quadro. Então, o quadro hoje está bem preservado. Então, César Perry é um homem admirável. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Um homem muito dedicado à doutrina, ligado à USE. É um homem preparado. Eu conheci ele pessoalmente aqui em Recife, quando ele esteve aqui, ainda com Nestor Mazotti, que eu acho que, do meu ponto de vista, o movimento espírita brasileiro deve muito a Nestor Mazotti, juntamente com o César Perry. Eles deram um impulso muito grande de dinamismo na divulgação que nós temos que fazer, como o próprio Emmanuel disse. A maior caridade que você pode fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Silvio, e o querido César Perry acabou de lançar recentemente sua obra de memória, já toda a sua trajetória no movimento espírita. Silvio, meu amigo, que satisfação. E você sabe, quando eu entrevistei o César Perry, fiquei com contato com ele. Claro que eu vou passar esse nosso bate-papo para o César Perry. Então, desde já, eu e Silvio Mariano, a gente faz a saudação a César Perry de Carvalho. Eu vou pedir a ele, César, conversamos sobre você, sobre uma obra sua. César Perry, gratidão por tudo, por essa trajetória tão bela. E uma coisa também, César Perry foi importante, e a esposa dele também foi muito atuante, como trabalhadora. A esposa de César Perry, Dona Célia. Até hoje, né, Silvio? Até hoje ela participa de live, até hoje. Hoje o filho é um homem de bem e que nós temos que agradecer, vamos dizer assim. E eu já ando atrás desse livro de memória dele, que eu vou adquirir porque eu tenho interesse. Meu amigo Silvio, infelizmente eu ficava a noite toda aqui, mas chegou a nossa hora. Então, semana que vem estamos aqui de novo com uma nova obra para a gente analisar, ok? Ok. Então, valeu, Silvio. Boa noite. Tá.